Daqui a pouco vai pisar a sua equipe aí, o Bahia, na Fonte Nova, né? Vamos ver o que... me parece que o gramado da Fonte Nova está em excelentes condições, né? O gerente afirma que o gramado da Fonte Nova está em excelentes condições. O técnico Rogério Ceni e alguns jogadores do Sport Clube Bahia não pouparam críticas ao gramado da Arena Fonte Nova nos últimos jogos. O treinador chegou a elogiar o campo sintético do estádio Nilton Santos, onde, segundo ele, o time consegue jogar melhor. Nesta terça-feira, Milena Andrade, gerente de operações da Praça, a equipe de manutenção está fazendo toda a preparação pré-jogo, como corte e marcação das linhas. Está sendo realizada também uma suplementação de iluminação artificial na região norte, que nesse momento tem uma região de sombreamento por causa da cobertura do estádio, afirmou Milena Andrade, gerente de operações da Praça Esportiva. Em contato ao GE. Globo, Alexandre Vieira, diretor de operações da Gralef, empresa que cuida do gramado da Fonte Nova, citou o clima local como uma das dificuldades na manutenção da grama em determinados meses do ano, em que há menos exposição ao sol. O problema que nós temos aqui na Fonte Nova é um problema de arquitetura. Temos um fundo norte que sofre um sombreamento nesse período de inverno. O sol deita, você tem menos horas de luz nesse período. Todo mundo sabe que no inverno baiano chove bastante e você tem pouca luz. Então é um fator determinante que não conseguimos controlar. Tentamos mitigar usando esses equipamentos de suplementação de luz. A grama precisará pelo menos de 8 a 10 horas, mas ela não tem isso. Dá meio-dia e já tem sombra. Complicado, situação fora de controle, disse Alexandre Vieira. Então tá aí o gramado da Fonte Nova, a segunda gerente, está em perfeitas condições, o que tem um sombreamento, né, devido aí o problema do inverno também, que fica sombra, não tem muita luz ali para poder queimar um pouco aquele setor do gramado, e por isso acontece essa situação toda. Enfim, já tentaram colocar um efeito de luz para queimar, para aquecer mais esse lado que tem sombra, mas é meio que complicado. Mas eles devem arrumar uma coisa lá na frente. O homem tem muita ideia na mente, né? E daqui a pouco, com certeza, essa situação vai se acabar, Zezé. Galera, ainda tem outras situações que o gramado da Fonte Nova é submetido, é que de vez em quando tem aqueles eventos, né? E aí aqueles eventos que tem, o pessoal pisa no gramado e faz bem. Eu, na minha opinião, tinha que acabar com esse negócio, porque mulher é futebol, mas como é uma arena, é uma coisa praticamente que não é gerida pelo governo do estado. Então, de vez em quando faz esses eventos que de qualquer maneira acaba o gramado. Eu acho isso aí uma temeridade. E vamos passar, Aí daqui a pouco o Zezito Oliveira, o Bahia vai pisar. Daqui a pouco, Copa do Brasil. Daqui a pouquinho, Bahia e Botafogo. Escalação aqui já quentinha e ao vivo. Daqui a pouquinho vamos dar a escalação do Bahia, que vai enfrentar o Botafogo, né? Tem que ganhar para poder passar de fase. Se empatar é pênalti, né? Empatando é pênalti e só interessa a vitória às duas equipes. E acreditamos no time do Rogério Ceni, que já tem escalação aqui. E parece aqui que não temos nenhuma surpresa. A equipe praticamente a mesma para o confronto, para o duelo contra a equipe do Botafogo, meu amigo Zezito Oliveira. E para manter o torcedor brasileiro atualizado, nós vamos passar aqui, galera, a classificação do primeiro ao 10º aqui do Campeonato Brasileiro. Tem o Botafogo aqui que está em primeiro lugar com 43 pontos. Segundo vem a equipe do Flamengo com 40. Em terceiro lugar o Fortaleza com 39 pontos. Em quarto, Palmeiras, 37 pontos. Em quinto lugar, a equipe do Cruzeiro com 35. Em sexto, São Paulo também com 35. Aí vem o Bahia que estava nas primeiras colocações, caiu para sétimo lugar com 32 pontos. Em oitavo, o Atlético do Paraná com 28. Em nono, o Atlético Mineiro com 28. E em décimo lugar, a equipe do RB Bragantino com 26 pontos. Então, galera, o Botafogo, mais uma vez, líder do Campeonato Brasileiro. Espero que ele não seja o cavalo paraguai que foi o ano passado, né? Eu acho que o Botafogo ele aprendeu, ele superou, até o próprio Botafogo fala aqui, repito, do ano passado, um time mais
experiente, estruturado, um time mais competente, inteligente e um time que aprendeu com o passado. E o passado do Botafogo é recente, aí agora o time está liderando no primeiro turno da competição, ano passado, e no segundo turno caiu de produção. Aí por isso que pegou o apelido o Cavalo Paraguai. Mas eu acho que esse ano as coisas vão ser diferentes para o Botafogo. Acredito, né, que o Botafogo já superou aquela crise do ano passado e está aí como forte candidato ao título. Por que não? Forte candidato ao título esse ano, já que deixou escapar a oportunidade de ser campeão ano passado. Eu acho que ainda não podemos, galera, comemorar isso que você acabou de falar em relação ao Botafogo, porque o diferencial de pontos é muito pouco. Para você ter uma ideia, nós temos aqui uma diferença do primeiro para o quinto lugar de apenas 3 pontos. Então, o destaque, na minha opinião, aí está para a equipe do Fortaleza, que está em terceiro lugar com 39 pontos e tem feito muita surpresa nesse campeonato brasileiro, viu, galera? Ganhou o Cruzeiro lá em Minas Gerais, o Fortaleza vem forte. É o trabalho, gente. O trabalho é isso aí. O Vojvoda é um cara que já tem um bom tempo na equipe do Fortaleza, conhece o Fortaleza como ninguém, conhece aí a cidade de Ceará como ninguém. Tem um time na palma da mão, né? Conhece os atletas, então o Vojvoda, excelente trabalho, terceira colocação, ganhou o Cruzeiro lá dentro, 2-1, né? Não é à toa que o Vojvoda vem fazendo um grande... Claro, todos os times têm oscilações, mas o Vojvoda, quando você pensa que ele tá ali na corda bamba, ele dá boa pro Palmeiras. Eu acredito aí que o Flamengo vai classificar. O Palmeiras vai ter que sair pro jogo, vai pra cima... o time do Flamengo, do Tite, muito bom, com muito bons jogadores. Eu acho que o Flamengo classifica nesse duelo aí. E amanhã, Fluminense e Juventude, 21h30, no Maracanã, Fluminense empolgado, embalado. Acho que o Mano Menezes amanhã vai pro tudo ou nada. Acho que amanhã ele vai colocar as peças principais, né? Tem que fazer 1-0, acho que 1-0 vai pros pênaltis. 2-0 classifica. 2 gols de diferença. Então, acho que 1-0 leva. O importa sim, que vai para os pênaltis. Mas a classificação direta vem aí com 2 gols de diferença. Também acredito também no pó de arroz. Tá crescendo de produção. E o Fluminense pode ganhar sim e sair classificado direto no confronto amanhã contra a equipe do Juventude de Zezito Oliveira. 18 horas 19 minutos. 18 horas 19 minutos. E falar aqui da promoção que vamos ter aí do Bavi. Bavi domingo, 16 horas. Vocês vão ligar para o número da rádio, manda seu áudio e vai falar qual vai ser o placar do jogo do Bavi. Bavi das emoções. Bavi não se joga, se ganha. Então temos aí alguns brindes já, né, que temos nossos fornecedores, nossos amigos que já se prontificaram a fazer a doação. Já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves em Humildes, na direção de Duim em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. No Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes,
O Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson. O Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha pra Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na Rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar. Vereador professor Ivan Berg, atuante na cidade de Feira de Santana, que tem compromisso com seu mandato, vem trabalhando incansavelmente pela educação, saúde, associativismo e o melhor para o município e a cidade como um todo. Vereador Ivan Berg, lutar para transformar. Conceito Engenharia, assessoria e consultoria em segurança do trabalho. Engenheira responsável Jorgeana Chile, CREA número 0516-85897, dígito 1. Na Conceito Engenharia, acreditamos que a segurança é a base de acidentes e alcance resultados sustentáveis. Entre em contato e construa um futuro mais seguro. Ligue agora e contrate serviços da Conceito Engenharia. TelewhatsApp é o 75999629940. Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Sou eu de volta às 18 horas 25 minutos aqui em Conceição de Jacuípe, 18h25. E a equipe Cuiabá, Galego, informa a negociação do atacante Davidson. O atacante está sendo negociado e ele tem 33 anos. Chegou lá no Cuiabá em 2022 e logo caiu nas graças da torcida com muito gol e o jeito irreverente dentro e fora do campo. E ao todo foram 83 jogos com 33 gols e 9 assistências. Davidson conquistou 2 títulos estaduais pelo Cuiabá, além de protagonizar a campanha na permanência da Série A do Campeonato Brasileiro da Série A. O Dourado agradeceu ao atacante pelo período que vestiu a camisa do clube e deseja a ele uma boa sorte no novo desafio da carreira dele. Nós também desejaremos ao Davis, que é um bom atleta, é um cara irreverente, pai coisa, cheio de manchete, mas dentro de campo ele sabe fazer gol, Galego. Não tinha clima mais pro Davis, ele já tinha entrado em conflito com o presidente do clube, aquela coisa toda, mas o futebol é assim, o cara roda, a vida que segue. O Davidson é um goleador, ele de cabeça ele é espetacular, é um cara que já deu um título de Libertadores ao Palmeiras, isso ninguém pode dizer, né? Ninguém pode falar nada, mas o que se sabe é que o Paulinho no Atlético Mineiro não vive um grande momento. Você vê que a maioria dos gols do Atlético está aí por jogada ou do próprio Hulk, que está machucado, né? Machucou a panturrilha.
vai levar alguns dias aí, talvez 4 semanas sem poder participar. Mas enfim, contratação do Davis também dessa situação do Hulk. É um cara que, se tiver oportunidade, claro, sabe fazer gol e é polêmico, é irreverente, faz parte do Davis. O Davis lembra o Viola que começou tudo na irreverência, que toma cartão. Tanta coisa piores acontecendo aí no mundão do futebol e não dá praticamente nada. Aí o cara faz o gol, que ali, Zezito e ouvintes, eu vou até falar uma palavra aqui redundante, é o orgasmo, viu, amigo Zezito Oliveira? O orgasmo do atleta é o gol. Aí o cara relaxa, desabafa, eu já fiz tanto gol, já desabafei, já tirei camisa, já fez tanta coisa, gritando, é um orgasmo, gente. E o cara não pode fazer mais nada, tá proibido. O cara tem que fazer um gol, ficar parecendo uma estátua pregada no campo ali. Tem que fazer igual o Reinaldo do Atlético Mineiro. Ele fazia o gol, espendia um braço, ficava ali, né? Você sabe, né? Você lembra do grande Reinaldo do Atlético Mineiro. Então, o Davis, ele tem muita coisa ainda a dar, né? É um cara irreverente, mas sabe jogar bola e sabe fazer gol. 18 horas e 28 minutos. Falar aqui do adversário do Bahia. O Botafogo. Botafogo tem desfalque de última hora para enfrentar o Bahia. Olha aí, torcedor tricolor. O Botafogo ganhou um desfalque de última hora para a decisão contra o Sport Clube Bahia, às 19 horas desta quarta-feira na Arena Fonte Nova, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O lateral direito Damian Soares alegou problemas pessoais e não viajou com a delegação para Salvador. O jogador treinou normalmente na terça-feira, mas depois conversou com pessoas do clube sobre a situação e permaneceu no Rio de Janeiro. A imprensa uruguaia afirma que o jogador está na mira do Peñarol do Uruguai. Ele tem contrato até 2025 e é considerado peça importante da equipe. Com a ausência de Damian, Matheus Ponte, né? O Matheus Ponte será o substituto. Com isso, o Botafogo deve ir a campo com John, Ponte, Bastos, Barbosa e Cuiabano, Gregory, Marlon, Freitas, Luiz Henrique e Carlos Alberto. Carlos Alberto ou Thiago Almada, Savarino e Igor Jesus. O Thiago Santos tá, o argentino, né, que estava nas Olimpíadas, pode fazer sua estreia hoje perante a equipe do Bahia. Para a partida, o técnico Arthur Jorge relacionou o meio argentino, o Thiago Almada, a contratação mais cara do futebol brasileiro, cerca de 137 milhões. O jogador estava defendendo a seleção da Argentina nas Olimpíadas de Paris e se apresentou ao novo clube na segunda-feira e pode fazer sua estreia. O goleiro Gatito Fernandes também está de volta após servir a seleção do Paraguai nos Jogos Olímpicos. Por outro lado, o atacante Tiguinho Soares, que ficou fora do jogo contra o Atlético de Goiás com dores nos joelhos, segue como desfalque. Marçal também não está entre os relacionados. Desfalque aí, Marçal, Tiguinho, alguns atletas. E o menino aqui, o Almada, o jogador mais caro, transação mais cara do futebol brasileiro, o cara pode chegar e perder igual hoje, normal. Vai crucificar o cara? Porque o cara perdeu um gol na estreia, aquela situação toda, pode ser igual o Lúcio Rodrigues. Normal, considero normal essa situação aí, né? É um cara, tecnicamente, todo mundo sabe que joga bola, é indiscutível, mas futebol tem dessas coisas. 18 horas, 31 minutos, fala agora do Bahia! Rapaz, falar do Esquadrão daqui a pouco joga hoje no estádio da Fonte Nova. Já tem 6 jogos que o Bahia não vence. Bahia busca manter um retrospecto contra o Botafogo e mata-matas. O Sport Clube Bahia atravessa um momento complicado, com 6 jogos seguidos sem vencer, 5 deles pela Série A. Porém, para avançar às quartas de final da Copa do Brasil, se apega ao bom retrospecto diante do Botafogo, quando o assunto é mata-mata. Nos primeiros 90 minutos, empate 1-1 no estádio Nilton Santos. Essa será a 4ª vez que Bahia e Botafogo se enfrentam.
em mata-mata e o Bahia jamais foi eliminado. Pela Copa do Brasil, os times se enfrentaram nas oitavas de final de 1990 e o esquadrão levou a melhor, vencendo por 1-0. Em casa, com gol de Marquinhos, e empatou na volta em 1-1. O Washington marcou para os cariocas, enquanto o Hélio deixou tudo igual para o tricolor. Em 2018, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Bahia derrotou o Botafogo na ida por 2-1 na Fonte Nova, com gols de Eric Ramírez e Cleiton. Rodrigo Pimpão fez para os cariocas. Na volta, o tricolor perdeu por 2-1, mas avançou nos pênaltis por 5-4. Edgar Júnior fez o gol na volta, enquanto Rodrigo Pimpão e Luiz Fernando anotaram para o Fogão. As equipes também se encontraram na semifinal da Taça Brasil, lá atrás, de 1963. O Bahia venceu por 1-0 em Salvador, com gol marcado por Miro, e empatou por 0-0 no Rio de Janeiro, garantindo vaga na final, mas perdendo o título para o Santos de Pelé, tomando 6-0 no jogo de ida e 2-0 na volta. Na história do confronto, Bahia e Botafogo já se enfrentaram 56 vezes, com 21 triunfos tricolores, 18 empates e 17 derrotas. Em 2024, o esquadrão venceu o time carioca por 2-1 no estádio Nilton Santos, em duelo válido pela quinta rodada do Brasileiro. O tricolor abriu o placar com Everaldo, enquanto o Botafogo empatou com Jefinho. Nos minutos finais, Rafael Ratão garantiu o triunfo. Quem apita o duelo entre Bahia e Botafogo é o árbitro gaúcho Rafael Rodrigo Clay, que também comandou o jogo do primeiro turno entre os dois times, que determinou com o time por 2-1 no Nilton Santos. Ele terá como assistente Bruno Bochila, do Paraná, e Michael Stanislau, do Rio Grande do Sul. O quarto árbitro será o cearense Léo Simão Holanda, e a arbitragem de vídeo terá o comando do também gaúcho Daniel Nobre Bins, por André da Silva Bittencourt, Márcio Henrique de Góes e Roberto Perrassi. Então tá aí Zezito Oliveira. Eu acho que tem um tabuzinho aí, tabu tem que ser quebrado, mas não vai quebrar não. Pela estratégica, pela performance aqui do Bahia, o Bahia tem uma ligeira vantagem contra a equipe do Botafogo, se é que pode chamar o Botafogo de freguês. Não podemos chamar, que o Botafogo hoje tem uma equipe muito bem constituída, muito bem montada, e pode chegar aqui na Fonte Nova e desbancar o esquadrão. Mas eu vou ficar nessa questão do tabu. Hoje o Bahia passa pelo Botafogo, Zezinho. Eu vou discordar com você, viu, galera? O elenco do Bahia não tá de confiança, mas vamos torcer. E o Botafogo ganhou um desfalque de última hora para a decisão contra o Sport Clube Bahia. Já, então pronto, com esse desfalque eu acredito que pode ser até que influa no rendimento da equipe, mas vamos ver, como você falou, como é que foi a ditado que você falou? Jogo é jogado. E o Lambarinho é pescado. O Damião, lateral que está sendo bastante utilizado pelo treinador da equipe do Botafogo, vai fazer falta. Ali na direita tem um costume de jogar, o jeito dele jogar com a equipe já está entrosado, mas o Botafogo tem peças de qualidade que pode suprir ali aquela situação. E Everton Ribeiro garante o Bahia confiante na Copa do Brasil. Queremos fazer história. O Everton Ribeiro, né? O meia Everton Ribeiro projeta uma decisão difícil, mas confia na volta por cima do grupo. Nesse momento, é hora de todo mundo remar para um lado só, como vencendo, mas fazendo o nosso melhor. Independentemente do que vai acontecer, do que vem acontecendo, a gente sabe do que pode fazer, sabe que pode ser melhor. Vai ser difícil. Um dos melhores times do Brasileirão então, a gente sabe que tem que ser um dos nossos melhores jogos para sair classificado. Acredito que a expectativa e a cobrança são porque a gente já mostrou que é capaz de fazer bons jogos, grandes partidas, jogar um futebol bonito. Como estamos abaixo, não estamos rendendo. O que a gente pode, as cobranças vêm. É natural. Temos que ser uma equipe calejada. Não podemos nos abater num momento difícil, nem achar que somos melhores do que somos no momento. Bom, equilíbrio é o certo. Pensar jogo a jogo e fazer nosso melhor contra o Botafogo para classificarmos. Eu concordo com o Everton Ribeiro.
Everton Ribeiro é um cara que pra mim veio pra vestir a camisa do Bahia com amor, com garra, com determinação. É um dos caras que cascudo, experiente, cracaço de bola, não veio pra enrolar não. Ele veio pra conseguir frutos bons no Bahia, conseguir almejar títulos. E é um cara que tá jogando com coração, jogando com amor. E se o Everton Ribeiro estiver bem hoje na Fonte Nova, o Bahia vai sair classificado. Esquecer essa questão do gramado. Eu já vi time de futebol jogando em gramados piores do que o gramado da Fonte Nova. Não sirva de desculpa. Hã? Vai. É o quê? Conversa pra boi dormir, como diz aqui o meu amigo Gabriel. Então não venha com essa história, viu, Rogério Ceni, de gramado ruim. Gramado é ruim pros dois. Pra todo mundo, pô. Né, Zezito? Com certeza, o Ruim gramado pra é todo ruim pra mundo. todo mundo. Aí ele disse que o gramado sintético é bom, que o Botafogo tem uma ligeira vantagem, não. O treinador tem que confiar no seu time, até o último minuto do jogo. Ele tem que confiar, ele que comanda, ele que dirige, né? O respeito vem dele. Aí você sai com essas palavras negativas, que a Fonte Nova não tá boa, que o Botafogo é favorito. Aí o jogador vai dizer assim, quem é o treinador da gente? É Rogério ou é quem? Tem jogador que pensa assim. Então o Rogério tem que parar com isso. A Fonte Nova está em perfeito estado, né? E acreditamos na classificação tricolor hoje na Arena Fonte Nova, meu amigo Zezito Oliveira. E o Esporte Clube Bahia já iniciou a venda de ingressos para o próximo domingo, dia 11, contra o Vitória na Arena Fonte Nova às 16 horas, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro dia é exclusivo para sócio, que pode comprar um bilhete pela internet com 50% de desconto. E também na segunda, a venda é exclusiva para sócio do Esquadrão da Sorte. Para essa partida, o setor Sudeste Inferior terá o valor promocional de R$20 a meia entrada e R$40 a inteira. E os ingressos já estão à venda no site da Arena, em 3 pontos físicos e na bilheteria da própria Fonte Nova, galera. E o Everton Ribeiro ele vai em defesa aí do Cauli e do Luciano, né? O Lúcio Rodrigues. Um abraço, meu amigo Romi. Alô, Romi! Romi tá ligadão aí no Distrito de Humildes, não perde um programa, né, Romi? Então, o Everton Ribeiro, o Cauli é um jogador especial, sabe que tem muita qualidade, esperamos muito dele, sabe que é muito importante para nós. A gente vai passar por esse momento juntos. Um só jogador não pode fazer a diferença. Precisa de todo o grupo rendendo. Nós juntos vamos fazer um grande jogo para passar de fase e recuperar pontos no Brasileirão. Everton Ribeiro também comentou sobre os gols perdidos por Lúcio Rodrigues na derrota para o Fluminense no último domingo por 1-0 no Maracanã. O uruguaio foi titular pela primeira vez, mas não teve boa atuação e ainda desperdiçou 2 chances incríveis. O camisa 10 tricolor saiu em defesa do uruguaio. Não, a gente sabe que ninguém gosta de perder gol. Ainda está conhecendo os companheiros, estamos nos adaptando como ele gosta de jogar, como prefere receber um passe, mas a gente sabe da qualidade dele, esperamos o mais rápido possível que ele possa desenvolver todo o seu futebol. Vai nos ajudar muito nessa reta final de temporada, momentos importantes, e ele vai ser muito importante para a gente. Aquilo que eu falei aqui durante a semana, né? O cara tá chegando agora, tá se adaptando, ritmo de jogo, como é que o cara joga, se enquadrar ele direitinho, que ele vai fazer muito sucesso. E olha lá que ele queima minha língua hoje, né? Que ele não é queimar minha língua, que ele faça o gol da classificação do Bahia. E o Bahia tem que ter cuidado com o Cuiabano, viu? A investida nesse lateral é muito bom, tecnicamente, gosta de avançar, gosta de fazer gol. O Cuiabano, o Carlos Alberto, o Luiz Henrique, que é o destaque desse time aí, né? Quem? Léo Almada vai titular, né? Ele tá dizendo aqui, porque eu tô com fone aqui. Então, vamos lá pra guerra. E o Bahia vai pra guerra com Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Canu, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, Tassiano e Everaldo. É esse o time que vai dar classificação para o Bahia hoje na Fonte Nova. Antes do comercial, Gabriel, tem áudio aí? Vamos botar um áudiozinho aí. 18h42, boa noite. Ronaldo Alves. Boa noite, programa Esporte Entre Amigos. Boa noite, Galego, Gabriel, Zezito Oliveira. Um alô aí, um abraço para a Maguila San. A minha opinião em relação ao jogo do Bahia hoje é uma só. O Bahia teria que sair com... A minha escalação seria Marcos Felipe, Canu, Gabriel Xavier, Arias
Ijuba, Rezende, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Cauli e Luciano Rodrigues. Esse seria o time ideal para o Bahia estar jogando hoje. Tem que sacar Everaldo e Tassiano. O time tem que ser esse aí. Por que Rezende? Para dar uma marcação. O time do Bahia joga muito espaçado, muito aberto na frente. E tem que ter uma marcação. Não está tendo marcação o time do Bahia no meio de campo. Bota Rezende para conter ali na frente da zaga. Ronaldo Alves, mas me parece aqui que ele vai com um time, né, de confiança dele aí, o time que ele tem confiança, o quarteto aí milionário, o quarteto tecnicamente um dos melhores do futebol brasileiro, e o Everaldo e o Tassiano na frente. Ele vai poupar o Lúcio hoje para o segundo tempo, quem sabe entrar e dar o gol da classificação do Tricolor. 18 horas e 43 minutos, tem comercial? Tem comercial. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves em Humildes, na direção de Duim em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho o Campeão em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson. O Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha pra Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na Rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar.
Vereador professor Ivan Berg, atuante na cidade de Feira de Santana, que tem compromisso com seu mandato, vem trabalhando incansavelmente pela educação, saúde, associativismo e o melhor para o município e a cidade como um todo. Vereador Ivan Berg, lutar para transformar. Conceito Engenharia, assessoria e consultoria em segurança do trabalho. Engenheira responsável Jorge Ana Chile, CREA número 0516-85897, dígito 1. Na Conceito Engenharia, acreditamos que a segurança é a base para o sucesso de qualquer empreendimento. Proteja seus colaboradores, evite acidentes e alcance resultados sustentáveis. Entre em contato e construa um futuro mais seguro. Ligue agora e contrate os serviços da Conceito Engenharia. Tele-WhatsApp é o 759-9962-9940. Pessoas inteligentes só ouvem a Mix Bahia FM 89.9. Jailson Santos, o Galego. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Sou eu de volta aqui em Birimbau, 18 horas 48 minutos, 18h49, pulou agora, fala agora do... Vitória! Falar do rubro-negro baiano, vamos lá, ele! Zezito Oliveira. E o Vitória renovou o contrato com o destaque da sua equipe. Ele mesmo, o atacante Mateuzinho, renovou até o fim do ano de 2028. O meio-campista, ele tem 26 anos, está na Toca do Leão desde abril do ano passado e tem sido um destaque do time na temporada. Pelo Vitória são 67 jogos com 6 gols marcados e 10 assistências. Ele foi campeão da Série B do ano de 2023 e do Campeonato Baiano deste ano. O meio-campista tem 4 gols marcados. Aqui, deixa eu ver, sem ele, o Rubro Negro visita o Bahia às 16 horas de domingo, lá na casa de aposta Arena Fonte Nova, no clássico válido pela 22ª rodada da Série A, Galego. Vitória fez muito bem em renovar o contrato do Mateuzinho. Para mim, peça fundamental aí na campanha do Brasileiro da primeira divisão, o atleta Mateuzinho. Para mim, uma das revelações do Campeonato Brasileiro também. O Mateuzinho vem jogando muita bola, um cara sereno, calmo, tranquilo. Você não dá nada pro Mateuzinho, aquele porte físico dele baixinho, um cara nojento, né? Aquele cara chato, e o cara tá ali dividindo bola, armando. É o armador do time, é um cara diferenciado. Acho que o presidente do Vitória acertou em cheio na renovação de contrato pra mim, junto com o Wagner Leonardo, um dos melhores jogadores da equipe rubro-negra. Então, parabéns aí ao Fábio Mota pela renovação. E quem ganha é o Esporte Clube Vitória. E com 4 retornos, Vitória ganha opções para pegar o Bahia. De volta à beira do campo, após cumprir suspensão, o técnico Thiago Carpini ganhou opções para montar o time do Esporte Clube Vitória no Clássico Bavi do próximo domingo às 16 horas na Arena Fonte Nova, valendo pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O treinador tem 4 retornos, 2 de suspensão e 2 por lesão. O lateral esquerdo Lucas Esteves, que é titular da equipe, cumpriu suspensão contra o Cuiabá e deve retornar ao time no lugar de Patrick Calmon. Quem também retorna de suspensão é o volante José Breno, que entrou no segundo tempo do jogo contra o Palmeiras e foi expulso após a entrada dura. O jovem atleta que estava defendendo o Itabuna na Série D foi incorporado recentemente ao elenco do Leão. Ele fica como opção no banco de reservas. O Vitória também conta com os retornos do lateral direito William Lepp e do atacante Everaldo, que desfalcaram o time na partida contra o Cuiabá.
por problemas físicos. Com a semana cheia de preparação, os dois jogadores participaram normalmente dos treinos na reapresentação do elenco. Lepe, inclusive, tem boa chance de ser titular. Com isso, Raul Cáceres voltaria ao banco. O Leão vem de 2 vitórias seguidas, Palmeiras e Cuiabá, e contabiliza 21 pontos no 15º lugar. Já o Esquadrão não vence há 5 rodadas e aparece na 7ª colocação com 32 pontos. Tá aí o Vitória se preparando, ganhando reforços importantes. O William Lepo, o Everaldo, talvez o Everaldo vai disputar essa posição aí, a vaga do Mateuzinho. Enfim, Vitória está se preparando, uma semana cheia, né? O Bahia hoje tem um jogo difícil contra o Botafogo, e o Vitória está ali, né? Como diz o Mano Menezes, e perninha pra cima, aguardando a equipe do Bahia no próximo domingo, Zezito. E ressaltar que a defesa do Vitória está a 2 jogos sem sofrer gols, viu? Então tá de parabéns, uma coisa rara de acontecer nos últimos tempos. E a defesa, a zaga do Vitória tem 2 jogos que não marca gol. Isso é muito importante para o rendimento da equipe, e também o torcedor fica satisfeito, né, galera? Muito importante. A equipe da defesa do Vitória no passado é uma defesa sólida, com o Camutanga e o Wagner Leonardo. Camutanga teve essa contusão séria e grave, mas agora com o Neres aí deu uma equilibrada, 2 partidas sem tomar gols. Esperamos aí que o Vitória se equilibre, principalmente é uma das defesas mais vazadas do Campeonato Brasileiro. Temos um áudio aí, veja aí, Gabriel Santana. Não quer abrir, né, Gabriel? Vamos ver se daqui a pouco abre. Me parece que de Ronaldo de novo, né? Pai. Wagner Leonardo celebra parceria com Neres e sequência de vitórias sem sofrer gols. Olha aí o que você falou aí, viu, Zezito Oliveira? Depois de passar 2 jogos seguidos sem sofrer gols pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, a defesa do Vitória vive uma nova fase. A definição veio um dos protagonistas do setor, o zagueiro Wagner Leonardo. Ele foi escolhido para a entrevista coletiva de hoje. O primeiro, Wagner Leonardo, justificou os números ruins da defesa do Vitória. O capitão do time lembrou o período de improvisações, quanto laterais e meio-campistas jogaram pelo lado direito da zaga. Depois celebrou a chegada de Neres, com quem fez duplas nas 2 últimas partidas contra Palmeiras e Cuiabá. A gente sofreu bastante, né? Em muitos jogos a gente precisou improvisar, zagueiros, laterais, volantes. Então, quando a gente conseguiu colocar cada um em sua posição, isso foi fundamental para melhorar a defesa. Avaliou Wagner Leonardo. Então tá aí o Wagner Leonardo, ele estava muito bem com o Camutanga, né? E parecia até que não ia ter substituto aí para os dois. Oscilou quando o Camutanga saiu, o Carpini, quando chegou na equipe, sacou o Camutanga. Depois ele viu que cometeu um equívoco, colocou o rapaz para jogar de novo. Se deu bem, mais uma vez, com o Wagner Leonardo, mas teve a contusão e agora apareceu o Neres, que tá dando conta do recado. Tá, não parei, nada aí o áudio do meu amigo Ronaldo Alves. Zezito, tem alguma, Zezito? Tem aqui, galera, destacar o andamento do Campeonato Baiano Feminino de 2024, que começou agitado com muitos gols, e no último sábado a equipe do Lusaka levou a melhor diante do Jacobina pelo placar de 2-1 no jogo de abertura da competição. E no dia seguinte, no último domingo, o Vitória aplicou uma sonora goleada de 14-0 sobre o estreante Feira de Santana Futebol Clube, galego. Feira... Estão temando, estão brincando com o futebol em Feira de Santana. 14-0, viu? 14, feminino aí, né? É feminino, ainda bem que é feminino. Rapaz, daqui a pouquinho aí, rapaz, é complicado. Vamos lá, né? Vamos lá, e a gente não falamos aqui de uma situação que ocorreu essa semana, né? O falecimento de um dos maiores ídolos do Flamengo, Adílio. O Adílio. Adílio morreu, grande jogador, aos 68 anos. Eu tive a oportunidade de assistir um jogo de Adílio aqui no Joia da Princesa, quando o Flamengo veio com aquele timaço, com Zico, Andrade, várias estrelas aqui no Joia da Princesa. E o Adílio fez parte daquele jogo onde o Flamengo deu 6 no Fluminense de Feira de Santana. O Zico estava ali nos holofotes, era o craque do time. Um
maior craque do Flamengo, um dos maiores jogadores do mundo. Olha que meio campo, Zico, Adílio e Andrade. E Andrade, Rapaz, né? covardia. Então ninguém esquece Nunes. Nunes não tava nesse jogo aqui não. Mas uma pena, né? Um pesar muito grande, esse grande jogador, o maestro Adílio, como jogava a bola o Adílio. Então, nossas condolências